Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, quais são os limites da nossa razão? Na verdade, nós não sabemos. Por isso, quando nós exercemos o nosso pensamento, nós imaginamos fazer isso sem amarras. O que eu quero dizer é o seguinte: quem pensa quer pensar com liberdade, quer pensar livremente. Não é por acaso que nos incomoda tanto quando nós sentimos que há imposições que parecem cercear o nosso pensamento, que parecem fazer com que nós não possamos exercer esse atributo que nós temos, que é o atributo racional, de maneira livre. É por isso que nós nos debatemos, por exemplo, quando nós sentimos que nosso pensamento é cerceado, quando a nossa expressão é cerceada, né? Porque a expressão é a expressão do pensamento, e isso nos incomoda muito. Então, quando eu penso, por exemplo, na proposta de Descartes, qual era a proposta dele? Inicialmente é assim: esquecer um pouquinho, deixar para lá um pouco tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós recebemos dos mestres da tradição e tentarmos pensar por nós mesmos por algum instante. Eu vejo essa proposta de Descartes como uma expressão muito natural dessa tendência humana por liberdade de razão. O que ele quis fazer é experimentar e ver em quais conclusões ele chegaria se ele pensasse por si mesmo. Veja, eu não estou dizendo que eu concordo com o Descartes, mas eu entendo esse movimento que ele faz para tentar pensar por si mesmo, porque essa é uma tendência natural de quem raciocina, de quem pensa. Só que o Descartes cometeu um erro, que foi o seguinte: quando ele abre mão, nesse exercício filosófico, das tradições, dos ensinamentos, de tudo aquilo que vem de antes dele, ele está abrindo mão de princípios. Por quê? Porque são os princípios que balizam o pensamento. E ele abre mão porque ele considera esses princípios como desvirtuadores do pensamento ou potenciais desvirtuadores do pensamento. Ele coloca todos os princípios num pacote só e fala assim: não, se eu considerar todas essas ideias anteriores, eu posso estar desvirtuando meu pensamento. Então deixa eu tentar pensar de maneira pura ou pensar de maneira completamente autônoma. Essa era a tentativa de Descartes. E aí eu acho que é o erro dele. Por que eu entendo que ele errou nesse ponto? Por quê? O que são esses princípios? O que são princípios? Princípios são, antes de tudo, ajustadores do pensamento. Os princípios, eles funcionam como sinalizadores que vão balizando o pensamento, ajudando esse pensamento a estabelecer as devidas relações, as devidas conexões e a manter as devidas hierarquias. Por isso que é impossível você pensar sem princípios, porque se hipoteticamente você pensasse sem princípios, você teria uma anarquia de pensamento, não haveria ordem alguma, por consequência não haveria sentido algum naquilo que nós pensamos, e sem sentido tudo aquilo se tornaria ininteligível. Então, não há como nós prescindirmos dos princípios. Eles são absolutamente necessários para o nosso pensamento. Quando Descartes faz o exercício dele, ele tenta abrir mão dos princípios, mas ele mantém alguns princípios, ainda que inconscientemente. Na verdade, ele abriu mão daqueles princípios que estavam muito na cara para ele, ou que talvez ele até discordasse num primeiro momento. Mas ele tinha princípios para pensar, senão ele não conseguia sequer começar o pensamento. E é interessante porque quando nós pensamos em Francis Bacon, por exemplo, Francis Bacon, ele não rejeita os princípios, ele faz uma coisa diferente. Ele rejeita os princípios que eram fornecidos pela religião até ali. Por quê? Durante toda a Idade Média, os princípios eram claros, eram os princípios do cristianismo. Se você quer começar a pensar, você vai pensar a partir desses princípios. Do cristianismo e da síntese que o cristianismo faz
do pensamento grego, por exemplo. Então você vai pensar a partir disso, dos princípios aristotélicos, dos princípios cristãos e tudo isso aí. Só que isso era fornecido basicamente pela religião. E a religião não depende de comprovação alguma dos princípios. A religião simplesmente oferece os princípios, dá os princípios. Ela não precisa muito, na maioria das vezes, justificar esses princípios. Simplesmente coloca diante das pessoas, dos pensadores, e eles que pensem a partir daquilo. Então Bacon, querendo rejeitar explicitamente toda essa carga da religião cristã que vinha antes dele, propõe que os princípios fossem obtidos da onde? Veja, ele não nega que precise de princípios, mas ele fala, não, nós precisamos tirar os princípios da experiência, não da religião, não da tradição, não do conhecimento anterior, mas nós temos que, a partir da experiência, tirar os princípios que vão balizar o nosso pensamento. Só que aí surge um outro problema, porque essa tentativa de tirar princípios da experiência, que não é impossível, só que assim, tudo que se tira da experiência é muito incerto e muito volátil. É mais ou menos como funciona a ciência. A ciência hoje diz uma coisa, mas ela está sempre aberta para amanhã mudar. Poxa, se você tira os princípios da experiência, você nunca vai ter confiança e convicção de que esses princípios são permanentes. E amanhã tem que mudar tudo. E quando você muda princípio, você acaba tendo que mudar todo o pensamento. Só que foi isso que o Francis Bacon propôs. E aí isso se torna mais ou menos assim. Uma tradição. Uma nova tradição. A tradição que nega a tradição. Então os pensadores modernos, eles acabaram, cada um deles tendo que praticamente escolher de forma discricionária os princípios que balizariam o seu pensamento. Porque eles já rejeitavam os princípios anteriores da Idade Média. Não tinham princípios novos. Quais são os princípios novos que substituem da Idade Média? Não sei, não temos. Somos os responsáveis, então, por estabelecer esses princípios, cada um de nós, separadamente. E aí, então, você chega na modernidade, você vai ter uma miríade de fundamentos que vão balizar, que vão sustentar os pensamentos. Cada pensador estabelece o seu próprio fundamento de maneira discricionária, no final das contas. Claro que isso faz a Idade Moderna ser um período encantadoramente diverso, mas também assustadoramente hesitante. Não se tem certeza de mais nada. Então, esses pensadores modernos, para manter uma certa ordem no seu pensamento, como eles não tinham de onde tirar as bases desses pensamentos, eles precisavam estabelecê-las. Só que da onde? Aí é que é a grande questão. De onde eles tirariam os princípios? Já que a experiência era muito frágil para dar os princípios, e a religião, eles não queriam os princípios religiosos, princípios do cristianismo. Da onde eles tiraram? E aí é que vem a questão. Esses pensadores modernos vão tirar seus princípios de uma convicção que é muito parecida com a fé religiosa, que são bases de pensamento assumidas a partir de suas convicções pessoais, não de ciência alguma. Então você vai ver os axiomas assumidos pelos modernos, você vai perceber que eles são assumidos muito parecidamente com os antigos conteúdos de fé. Por exemplo, você pega a tábula rasa de Locke. Da onde ele tira a ideia da tábula rasa? Convicção. A estrutura a priori de Kant. Convicção. A materialidade universal de Marx. Convicção. A precedência da existência em relação à essência de Sartre. Convicção também. Então esses são exemplos de fundamentos que esses homens estabelecem por meio de crenças, por convicções pessoais.
que não podem ser rastreadas na experiência e não podem ser colocadas à prova. Não são provadas. Não são sínteses de observação, de raciocínio ou de experiência. São convicções pessoais. Ou seja, substituíram a convicção da fé cristã, religiosa, da Idade Média, por convicções subjetivas, íntimas, pessoais. Cada um estabeleceu a sua. E o que fica claro, qual é o ensinamento para nós, hoje, aqui, que estamos estudando e tentando desenvolver o nosso pensamento? O que fica claro com isso, aqui eu não estou nem fazendo crítica aos modernos, nem estabelecendo que o pensamento cristão é melhor, não é esse o objetivo desta reflexão. Mas sim que nós entendamos que, por mais autonomia que os pensadores almejem, por mais independência intelectual que eles procurem, no fim das contas, eles sempre vão se socorrer de princípios. Se eles quiserem seguir seus raciocínios, eles vão precisar de princípios. E isso mostra que os princípios são necessários. Não dá para pensarmos sem princípios. Agora, a questão é, de onde nós vamos tirá-los? E aí eu não vejo outra solução, senão sempre aceitar mais ou menos os princípios que já estão aí, os princípios que já estão no tempo, que vem inclusive da tradição, porque é muito mais seguro eu começar daí do que já querer começar a estabelecer os meus princípios. Claro, a gente, como filósofo, pode estar aberto para pensar, estar aberto para até substituir princípios, teoricamente. Mas para começar agora, nós estamos aqui, nesse momento exato, nesse instante de estudiosos. Para que inventar? Porque se eu inventar princípios, a chance de eu cometer erros é muito maior. Porque de onde eu vou tirá-los? Quem sou eu? É melhor, é mais confiável tirar das tradições que já estão no tempo do que da minha cachola aqui isolada no mundo, certo? Mas o mais importante é que os princípios são necessários e não há como escapar deles. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.